Divisão de polinômios, né? Vamos fazer aqui um dos métodos para fazer a divisão, que é o método da chave, aquele método comum que você usa para dividir números. Então vamos começar de cara com um exemplo, ó. Fazer A dividido por B aqui, né? A de x dividido por B de x. Então o que eu vou fazer? Se você estivesse fazendo, por exemplo, um número dividido por 8, aqui, ó, 10, né, dividido por 2, pelo método da chave, né, que é aquele bem clássico mesmo, você colocaria assim, ó, 10, a chave ali, dividido por 2, né? E aí você coloca aqui o 2 vezes 2, que dá 4, e aí coloca o 4 ali, eu vou fazendo em paralelo, mas o método é esse, né? Eu vou armar a conta dessa maneira. Então eu vou pegar o a de x, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 3x menos 4, e o b de x aqui, ó, x mais 1. Então, o que, que você buscava aqui na hora de fazer o 10 dividido por 2? Colocar um número como quociente, de modo que você multiplica pelo 2 e dá o 10 ou chega próximo dele, não é verdade? E aqui você pega o 2 vezes 2 que dá 4, mas também você pode pôr aqui o 8, perdão, o 4 vezes 2 que vai dar 8, fica muito mais próximo. Ou você pode colocar aqui o 5 que já dá exato, 5 vezes 2 que dá o 10, né? E aí sobra resto zero. O que nós vamos fazer aqui é buscar por um número que, ou melhor, por uma variável com quociente, por um termo de um polinômio que chegue perto ali, que nós consigamos anular esse x quadrado. Lembrando que aqui você faz uma subtração, não é verdade? Ali também você vai fazer. Então pensa, olha, o que, que eu coloco aqui como quociente que multiplicado por x dá x ao quadrado? Ora, o próprio x, não é verdade? Porque x vezes x dá x ao quadrado. E o que, que eu faço com 1? Eu também faço a multiplicação com ele. Então eu vou ter aqui x vezes 1 dando mais x. Quando eu faço subtração aqui, ó, o x ao quadrado cancela com o x ao quadrado, e aí eu tenho que fazer essa continha. Menos 3x menos x, ou seja, menos 4x. Então você tem aqui de quebra uma subtração de polinômio embutido aí também, né? Aí você vai pensar assim, bom, agora eu vou baixar aqui o 4, o menos 4, na verdade, e pensar novamente, olha, que número eu coloco ali que quando eu multiplicar, né, vai dar o resultado que nós estamos esperando ali, o 4, o menos 4x para cancelar, não é verdade? Então, eu tenho que colocar aqui, ó, um 4, porque vai multiplicar pelo x e vai dar o 4x, né? Como nós vamos aqui fazer uma subtração, então eu tenho que colocar aqui o mais 4, porque ele vem positivo, né? E aí tem o 1 também, né, gente? Então, ó, 4 vezes 1 dá 4. Reparou que nesse caso aqui, ó, deu zero para o resto, né? Porque você tem menos 4x dá zero. Menos 4 vai dar zero. Tá? Então aqui, pessoal, mesma ideia lá da divisão comum com números, né? Aqui nós chamamos de quociente e aqui nós chamamos de resto, tá bom? Vamos prosseguir para mais um exemplo, ó. E vamos fazer da mesma maneira, né? Colocar aqui, ó, 3x ao cubo mais 9x quadrado menos 2x menos 6 dividido por 3x ao quadrado. Aí repara que esse polinômio aqui, ele não está completinho, né? Então você tem aqui, ó, um 0x, ó, oculto, tá bom? Que está aqui, ó. Depois que segue o menos 2. Isso faz alguma diferença, na verdade, só na hora de visualizar, né? De colocar os números ali um embaixo do outro, né? Os termos correspondentes, tá bom? Então vamos pensar.
nós precisamos anular esse 3x ao cubo. Então você já tem aqui um 3x quadrado. Se você colocar o x aqui, ó, pela propriedade de multiplicação, né, de potência de mesma base, aqui você tem um coeficiente 1 acompanhando, nós não escrevemos, 1 vezes 3 dá 3, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Então bateu, né? Aí, esse x ele vai multiplicar o 0x ali, vai ficar 0x quadrado. Não precisava nem ter escrito, mas é bom para a gente manter a ordem ali, né, dos termos correspondentes. Depois você tem x vezes menos 2, que dá menos 2x. Beleza, fazendo a subtração aqui, ó, tá tudo igualzinho, tá vendo? Então vai cancelar, vai dar zero aqui. Só aqui, ó, o 9 menos o zero que não vai interferir, então vai ficar 9x quadrado. Só que aqui, ó, menos 2 com mais, né? Porque esse tem esse menos, com esse outro menos dá mais. Então, menos 2x com mais 2x também vai zerar. 0x. Então, vai lá, né? Baixa o 6, o menos 6. E aí, olha aqui de novo para qual resultado, para qual número você vai pôr aqui no quociente, que dá certo. E aí você pensa, olha, se eu somar o 3 aqui, ó, 3 vezes 3 vai dar 9, né? Aqui não tem coeficiente, aqui não tem variável, então eu vou manter o x quadrado, né? Então 9x quadrado tá valendo. E 3 vezes o zero aqui, 0x, vai dar zero. Depois você tem o 3 vezes menos 2, que dá menos 6. Então, de novo, bateu, né? Agora zerou tudo mesmo. Resto zero. É sinal que o polinômio a de x é divisível, né? Nós podemos dizer que quando o resto é zero, um polinômio é divisível pelo outro, do jeito que foi colocado aí. E o quociente aqui ficou como x mais 3, tá bom? Então, pessoal, assim como lá na continha que nós fizemos, ó, o 10 dividido por 5 dá 2 e o resto é zero, nessa continha aqui, você fazia uma prova real lá no ensino fundamental, que era o seguinte, olha, o 2 vezes o 5, perdão, escrevi já a resposta, estava começando a escrever o 10 aqui, o 2 vezes o 5, somado com o resto, que nesse caso deu zero, tem que dar exatamente o 10. Tá? Essa expressão, essa ideia, né, essa prova real, nós usamos para os polinômios também. Isso significa que x mais 3 vezes o polinômio b de x que está aqui tem que dar o polinômio a de x, tá? Já que o resto foi zero. Por falar em resto, vamos ver aqui o próximo exemplo. Não, aqui nós já temos o resto, ó, temos exatamente isso que nós estávamos falando. Olha, na divisão de um polinômio d de x pelo polinômio c, então ele não deu o polinômio d de x, pelo polinômio c de x, aí esse foi fornecido. Então nós temos aqui, ó, d de x, não sabemos qual polinômio é, nós sabemos que ele foi dividido por c de x, ou seja, x ao quadrado mais 1. Encontramos o quociente. Olha onde está o quociente, ó. Tá aqui embaixo, né? Eu escrever quociente, mas já vou colocar logo o polinômio. Então, x ao quadrado menos 6. O resto deu x mais 6. Então, lá embaixo aqui no resto, ó, foi x mais 6. Aí ele pergunta qual o valor, né? Qual valor, qual a expressão para d de x? Então é aquela ideia que nós usamos. Olha, para divisão num número comum, você pega o quociente, multiplica aqui e aí soma com o resto e aí tem que dar o d de x, tá certo? Então vamos fazer isso, ó. Nós temos que d de x, vou escrever. Essa ideia é igual x ao quadrado menos 6 vezes x ao quadrado mais 1, né, mais o resto, x mais 6.
Então a questão é resolver essa multiplicação depois a adição, não é verdade? E aí na multiplicação você se lembra que aqui nós temos distributiva, né? Não vou ficar fazendo todas as setas não, tá? Vamos fazer aí, ó. Então d de x vai ser igual, ó, o x ao quadrado vezes x ao quadrado fica x à quarta. Depois x ao quadrado vezes 1 fica x ao quadrado. Menos 6 vezes x ao quadrado fica menos 6x quadrado. Menos 6 vezes 1 fica menos 6. Tá? E esgotou aí a distributiva. Seguimos aqui com mais x mais 6, que era o resto. Tá? Dá para juntar alguns termos aí, nós vamos ter que d de x é o seguinte polinômio. Olha, x à quarta não tem, né, nenhum termo com x à quarta fora esse. X ao quadrado menos 6x ao quadrado. Então, esse daqui é possível nós unirmos aqui como menos 5x ao quadrado. Depois o x está aparecendo sozinho ali, mais x. E você tem menos 6 com mais 6, isso zero, então você não precisa escrever. Tá? Então tá aí o polinômio d de x, ele é x à quarta menos 5x quadrado mais x. Bom, então uma expressão que vem lá do fundamental, a prova real lá também é utilizada aqui pelo método da chave para divisão dos polinômios, tá? Bom, vamos para mais um exemplo, acho que envolvendo o resto aqui no caso, né? Vamos ver como é que fica nesse caso aí, ó. Obtém o valor de k de modo que o polinômio a de x que tem um k embutido ali, né, seja divisível por b de x. Então calma aí, né, ele está falando de uma divisão de a por b, né? Então eu vou montar a divisão aqui, seria assim, ó, x ao quadrado menos 3x mais k dividido por x menos 1, certinho? Aí aqui, ó, você tem no dividendo o k, né? O divisor, beleza, tá sem o k. Aí ele fala assim, ele tem que ser divisível, ó. Essa expressão aqui não tá aqui à toa não, tá? Se é divisível, nós temos o resto igual a zero. Então, quando nós fizermos a divisão aqui, ó, vai ter que dar zero lá no final, como deu os nossos primeiros dois exemplos aí, né? Então, vamos lá, vamos com calma. Ele ainda diz, na verdade, ele só diz que o b de x, né, é x menos 1. Então, vamos fazer aqui, vamos tentar essa divisão pelo método da chave. Veja, a ideia é pensar qual número eu coloco aqui, ou qual variável, né, qual incógnita eu coloco aqui, de modo que multiplicado pelo x vai anular lá o x ao quadrado. Veja que é o próprio x, né? X vezes x vai dar x ao quadrado. Pronto. Fazendo a subtração vai zerar. Só que ainda tem o x vezes o menos 1. Não é verdade? Então você tem aqui menos x. Pronto. Agora sim. Então x ao quadrado menos x ao quadrado aqui vai zerar. 0x quadrado. E aí você tem menos 3x, e aí cuidado, né? Menos com menos aqui vai dar mais. Então mais x. Menos 3x com mais x fica só menos 2x. Baixa o termo independente ali, que seria o k, beleza? Então você está vendo, você procede como se fosse um número comum, né? E aí a gente tenta aqui, olha, que número que eu coloco aqui que multiplicado pelo x vai cancelar o menos 2x, né? Então eu coloco o próprio menos 2 aqui, ó. Porque aí eu vou multiplicar pelo x, então menos 2 vezes x dá menos 2x. E depois, né, tem que terminar ali a distributiva. Menos 2 vezes menos 1, menos com menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2. E aqui nós temos uma subtração para ser feita. Então, muito cuidado com a análise de sinal. Então, ó, menos 2x, menos com menos aqui dá mais 2x. Zerou o x, que era o que a gente queria mesmo. Né? Depois você tem k. Eu já vou escrever o k, porque ele não vai juntar mesmo com 2, né? E aí você tem menos com mais, dá menos. K menos 2. Então, o que, que nós temos disso, né, pessoal? Você tem aqui o dividendo igual a um polinômio que tem o K embutido aí. O divisor está aí. Geramos aqui o quociente, tá? Quociente.
E aqui nós temos o resto. E aí sim, vamos lá para aquela ideia. Se é divisível, o resto é igual a zero. Então o que, que nós temos aqui? Que k menos 2 deve ser igual a zero. Portanto, só admite-se aí nesse caso que k seja igual a 2, né? Para isolar ele. Tá? Então esse é o objetivo. Se você viesse ali, né, apagasse o k e colocasse 2 no lugar e fizesse a divisão, você encontraria zero como resposta, tá beleza? Então é isso, né? Tá aí alguns exemplos de maneiras que você pode fazer a divisão de polinômios utilizando o método da chave.